Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10. A Bíblia diz assim, presta atenção. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua presença aqui, Pai. Pedir que o Senhor ministre aos nossos corações pela tua palavra, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai. Senhor, nós precisamos do Senhor nesse momento, e eu me incluo nisso, Senhor. Por isso, fala conosco, que seja o teu Espírito Santo, que seja o Senhor a falar e não eu aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar aí agora, os que sobraram. Amém? Bom, antes de nós continuarmos, vocês guardaram isso que a gente leu, falando de prossigo para o alvo. Eu quero passar um vídeo para vocês. Põe o vídeo aí de novo, por favor. Recebeu o assalto. Aí, ó, coisa boa, hein? Olha esse aí, ó, vindo com sorvete. Sentou ali. A outra do lado tomando sorvete. Aí a mulher dele percebeu que ele estava no lugar errado. E a outra que tava, não sei quem é mais confuso ali, quem tá mais perdido. Olha essa aí. Pronto. Tá procurando o negócio, acabou de pôr ali em cima. Coisa boa. Essa aí então. Cadê o bebê? Achou? Ufa. Mano, tranquilão indo entregar. Doguinho chegando junto. Percebeu que não é a mãe. Chegou o Uber. Bom, acabou, beleza. Quem aí se identifica? Pô, tem bastante gente que se identifica aí. Gente, por que eu passei esse vídeo para vocês? Porque o tema hoje da mensagem é um tema
bastante interessante. Mudou o mood, né? Tipo, acabou o vídeo, entrou o Tchutchuco, eu falando. Dá pra fazer... Não, é o Z do O. Caramba, o Tchutchuco ficou feio. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, gente, é... Coitado do O. O tema da mensagem é: fuja das distrações. Fuja das distrações. Vocês viram ali que aquele povo é um povo bem distraído. E eu não sei se você, assim como eu, se identifica, mas é um fato na nossa vida que nós estamos cada vez mais distraídos. Mas para a gente contextualizar um pouco aqui, entender melhor o porquê que eu quero dizer sobre isso, nós lemos um texto de Filipenses capítulo 3 que fala sobre prosseguir rumo ao alvo, certo? Prosseguir rumo ao alvo, porque o alvo na verdade é o objetivo final. Numa corrida, vamos pensar numa corrida, nós temos um objetivo claro, que é chegar no final. Às vezes o objetivo é também vencer. Tem gente que vai para uma corrida só para chegar no final, mas tem gente que vai para competir, beleza, mas não é a questão de sairmos vencedores ou não, é a questão de nós chegarmos no objetivo final. Quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê Paulo escrevendo isso, a gente consegue entender de que Deus, presta atenção, Deus, Ele quer que nós tenhamos objetivos, Ele quer que nós tenhamos um alvo a qual nós precisamos chegar. No caso, quando Paulo fala aqui, ele fala do principal alvo da vida dele, o principal alvo que deve ser o meu e o seu, que é alcançar o prêmio da vida eterna com Jesus Cristo. Mas o grande ponto que eu quero trazer aqui é que Deus, Ele quer que nós tenhamos objetivos. Deus, Ele quer que nós tenhamos um lugar onde nós precisamos chegar. E claro, isso falando principalmente da vida eterna, falando principalmente da nossa vida com Deus. Mas não está também só relacionado à nossa vida com Deus. Mas Deus quer que nós cumpramos todos os objetivos que nós nos propomos a realizar nessa terra. Todos eles. Deus então nos dá objetivos. Como todo objetivo, existem subobjetivos que a gente precisa fazer. Por exemplo, não sei quantos conhecem a NFL. Alguém assiste futebol americano? Para você que conhece futebol americano, você vê lá, e agora vai ficar mais fácil você entender. O time de cá tem que chegar na última linha do lado de cá, e o time de cá na última linha do lado de lá. Esse é o objetivo final do jogo, é o touchdown. Mas o lance é que eles têm que ir andando de 10 em 10 jardas. Esses são os subobjetivos. E esses objetivos todos são os propósitos pelos quais nós vivemos. Então o que eu quero que você entenda é que Deus na nossa vida, principalmente na nossa vida com Ele, mas na nossa vida num geral, em todas as áreas, Deus nos dá propósitos que nós devemos prosseguir. Nós devemos caminhar. Nós devemos andar para esses propósitos. E como eu disse aqui, esses propósitos não são só coisas espirituais. Eu quero dar alguns exemplos. Os seus estudos fazem parte de um propósito que Deus compartilhou para a sua vida. Deus, Ele gosta de coisas completas. Deus nunca vai pegar alguém que está meio caminho andado. Deus nunca vai pegar alguém que cumpriu algo pela metade. Deus, Ele quer que os seus propósitos sejam cumpridos. E um deles, e talvez um dos mais importantes da nossa vida, é os seus estudos. Tem gente que acha que Deus não se importa com a sua escola, com você vivendo lá na sua escola, com você vivendo na sua faculdade, ou para aqueles que não vão fazer uma faculdade, mas que sabem o caminho que querem seguir para o seu objetivo financeiro, de trabalho. Deus dá esses propósitos para nós. Ter uma família também é um propósito que Deus dá para nós. É algo que nós devemos percorrer. Por isso que nós falamos tanto de você guardar o seu coração na fase da adolescência. Porque se você se entregar para qualquer um, se você se entregar o seu coração para qualquer pessoa, você vai estar manchando a sua caminhada no propósito que Deus te deu de formar uma família. Outro propósito são as conexões que você faz na sua vida, são as suas amizades, as pessoas com quais você se relaciona. Deus tem um propósito para os seus relacionamentos, não só de namoro,
mas também relacionamentos de amizade. Deus quer gerar em nós o propósito de maturidade, de disciplina e principalmente a nossa vida com Deus. Então Deus é um Deus que nos dá propósito. Deus é um Deus que coloca a gente nas nossas caminhadas a fim de alcançar o nosso objetivo final. E o grande ponto é que se Deus nos dá propósito, e Ele sabe, nós sabemos que esses propósitos são coisas boas para a nossa vida, nós não podemos ser inocentes e se esquecer de que nós temos um grande inimigo chamado o capiroto, Satanás, que quer fazer de tudo para que você não alcance esses propósitos. Satanás, ele quer fazer de tudo que ele pode, e ele vai fazer tudo que ele puder para tentar te desviar do caminho da qual o Senhor quer que você trilhe. E mais uma vez repito, não só na sua vida com Deus, mas também na sua vida em todas as outras áreas. Satanás, ele quer nos desfocar desses propósitos pelo qual nós vivemos. Hoje à tarde nós estávamos no treinamento do ministério e eu falei um pouco sobre um desses propósitos que nós temos na nossa vida, que é servir. Servir a Deus e servir a pessoas, como está lá em 1 Pedro no capítulo 4. O que Satanás quer é que você ache que você não precisa mais servir a Deus e servir as pessoas. Ele quer desfocar do propósito. Agora o grande ponto é que nós sabemos que o pecado é a maneira como Satanás já se infiltrou na nossa vida. O pecado já é o meu e o seu coração corrompido. Agora o ponto é que quando você sabe que você está pecando, ou quando você sabe que você está sendo atacado por alguém ou por alguma coisa, nós entramos uma defesa, não é isso? Se você imaginar que eu vou descer daqui, vou dar uma voadora em você, você vai ficar esperando ou você vai se defender? Você vai se defender, normal. Agora o ponto é que nós estamos sempre prontos para nos defender com relação ao pecado, com relação às tentações que nós sabemos que são também uma grande ferramenta de Satanás para tentar derrubar eu e você. O problema é quando nós não percebemos que nós estamos sendo atacados. Quando você não percebe que você está sendo atacado, você começa a ficar vulnerável sem notar que está ficando vulnerável. Você começa a ficar fraco sem perceber que você está ficando fraco. Eu não sei quantos aqui conhecem a história, ou já viram a história, já viram um filme, tem uma série também que se chama Troia. Alguém conhece a história da cidade de Troia? Para você que não levantou a mão, não conhece, eu vou contar rapidão. Troia era uma cidade que era rodeada por muros. E aí os gregos, por conta de uma infidelidade de uma mulher e um monte de coisa, mas o negócio mesmo era para ter poder, os gregos se juntaram todas as outras cidades e foram lutar contra Troia. Só que aquela galera tinha um conhecimento, Troia tinha um conhecimento muito bom da região, da força das suas fortalezas, dos muros, e eles estavam prontos ali para se defender. E o que aconteceu é que com um exército muito menor, Troia conseguiu se defender de um exército muito maior de gregos. Até o dia em que eles viram e souberam de uma notícia de que os gregos estavam fugindo, estavam correndo, estavam indo embora. E aí quando eles foram lá, eles olharam e viram que não tinha mais realmente, o acampamento grego estava desmontado, os barcos já não estavam mais lá. E aí os troianos ficaram felizes, falaram: ganhamos a guerra, ganhamos a batalha, yes, uau. Uau! E aí, ganhou a batalha, eles pegaram e vamos festejar. Só que na praia tinha um presente para eles que os gregos tinham deixado. O presente era um cavalo gigantesco, feito de madeira, sei lá o que. Era um cavalo bonito, tal. E eles falaram: uau, os gregos, além de perderem a batalha, deixaram um presente para a gente. E aí eles pegaram aquele cavalo, levaram até Troia, abriram os portões e colocaram aquele cavalo lá dentro. Fecharam os portões e à noite eles estavam comemorando a vitória. E aí de repente, de dentro do cavalo saíram soldados gregos, dentro da cidade, que incendiaram toda a cidade, mataram todo o povo e ganharam a batalha contra Troia. O ponto é que Troia estava bem preparada para se defender. Os gregos estavam atacando.
problema é que Troia não percebeu que o cavalo era a distração. O cavalo era uma distração que os gregos projetaram para confundir a cabeça de Troia e atacar no momento que ele menos percebe. Então, as distrações são uma maneira muito eficaz do inimigo, do diabo, de te desfocar dos propósitos de Deus e os propósitos pelo qual Deus quer que você caminhe. Sabe por quê? Porque a distração, gente, não é pecado. Você pode muitas vezes se distrair com coisas boas. Nós nos distraímos com coisas boas. Então, o ponto é que a distração é algo que nós muitas vezes não percebemos que estamos sendo levados por ela. Mas ela pode estar atrapalhando a sua vida, o seu caminho, o seu propósito com Deus. Quantas vezes você, assim como eu, já pegou seu celular? Você pega seu celular e fala assim: vou mostrar um negócio aqui pro meu pai. Aí você pega o celular e tem uma notificação. Aí é Marininha: oi amor, queria ir no culto. Marininha tá trabalhando, queria ir no culto. Vai amor, tudo bem e tal. Aí eu entro, notificação do Instagram. Aí vem a notificação do Instagram. Aí tal, tipo, nossa mano, deixa eu mandar isso aqui pra Nick. Nick, dá uma olhada aí que eu mandei pra você. E tal, aí você para e fala: por que eu peguei meu celular mesmo? Nem lembro. Quantos de nós já fizemos isso? Só eu? Só eu sou o distraidão aqui então. Tem uns corajosos que levantam a mão aí. A Bíblia ela é cheia de histórias e repleta de pessoas que se distraíram no momento que não deveriam. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui alguns rapidinho. Sansão se distraiu, porque Sansão, a força dele estava no seu cabelo, o poder de Deus estava ali. E aí, Dalila não era o inimigo de Sansão. O inimigo de Sansão, do povo de Israel, eram os filisteus. Mas Dalila foi a distração que eles usaram para acabar com a força de Sansão. Outro personagem que se distraiu foi Noé. Noé, depois que acabou o dilúvio, desceu da arca e tal, feliz. Aí foi lá e se embebedou, se embriagou. Outro personagem que se distraiu foi Davi. Davi, no lugar errado, na hora errada, olhou para a coisa errada, se distraiu com a beleza da mulher. E aí todo mundo já sabe o fim da história. Isso é porque, gente, não é algo só da nossa geração. É algo que acontece desde sempre. Nós nos distraímos. Nós nos distraímos facilmente. E hoje em dia, parece que está cada vez mais fácil a gente se distrair. E tem gente que anda distraído com coisas desnecessárias e ainda coloca a culpa só no TDAH. Mas não é. É uma questão de decisão mesmo. Então, é cada vez mais difícil, sim, mas nós precisamos entender que Satanás vai usar as distrações para atrasar os nossos propósitos, principalmente com relação à sua vida com Deus. Então, pegando esse gancho da sua vida com Deus, eu levantei só alguns pontos, que são algumas distrações que nós temos caído muitas vezes, porque não estamos percebendo que Satanás está nos distraindo através dessas coisas, que vão atrasar o nosso propósito e a nossa vida com Deus. Então, eu vou trazer alguns pontos aí para vocês. Se você puder, anota isso para você não perder. Porque quando você estiver se distraindo com alguma dessas coisas, você precisa lembrar que é Satanás tentando acabar com o seu propósito com Deus. Amém? A primeira coisa, a primeira distração que eu quero citar para vocês são pessoas erradas, ou melhor dizendo, relacionamentos errados. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos aqui chegaram até o Nazatim pelo convite de alguém? Levanta a mão. Quantos aqui já convidaram alguém para vir no Nazatim? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Mostra que nós somos influenciados por pessoas. Nós somos influenciados
por pessoas. Inúmeras vezes nós somos levados para os lugares porque alguém nos chamou. Nós somos levados para alguns lugares porque alguém nos convidou. Nós somos levados para alguns lugares porque muita gente está indo. O povo está fazendo isso, eu vou fazer. Agora o ponto é que inúmeras vezes nós somos levados para fora dos propósitos de Deus, porque nós estamos seguindo e nos associando a pessoas erradas. Tem gente que está te fazendo mal. Tem gente que está fazendo mal para a sua vida, e você está mais preocupado com ela do que com você. Tem gente que está sendo má influência na sua vida, e você está mais preocupado em continuar se associando a ela, porque que ela vai pensar. Ou talvez eu vou ser até um mau evangelista, porque eu não vou falar de Jesus para ela, mas ela está te fazendo mal, e você está lá se associando a ela. Quantas das nossas amizades são distrações que Satanás usa para te afastar de Deus? Tem amigo seu que tenta te convencer a fazer coisas que não vale a pena. Tem amigo seu que diz para você que você é mó careta porque você não faz as coisas que eles fazem. Agora o ponto é que você sabe qual é o teu propósito. Você sabe qual é a tua vida. Então não se distrai com isso. Outro tipo de relacionamento que muitas vezes atrapalha a nossa vida é o relacionamento amoroso. Tem gente que quando começa a namorar esquece da vida com Deus. E aí depois lá na frente vem para cá e fala: pastor, é muito difícil suportar a tentação. É claro, você saiu do ponto onde você estava. Você se distraiu com as coisas que são boas do namoro. Gente, tanto amizade quanto namoro não são pecado, mas são coisas que podem te distrair do seu propósito. Se algo, por melhor ou mais legal que seja, te distrai, você tem que prestar atenção. Andar com pessoas erradas pode te levar para caminhos errados. Pode te levar para caminhos errados. Tem gente que vive tudo que os outros fazem para tentar se adaptar. E aqui a gente vai para o próximo ponto. A segunda distração que eu separei, que tem atingido a vida de muitos nós, é a aprovação. Inúmeras vezes nós nos distraímos de quem nós somos, porque nós vamos buscando a aprovação de quem a gente não precisa. A gente vive numa geração que precisa ficar se moldando às coisas, se moldando aos grupos, para tentar ser aceito de alguma maneira. Hoje mesmo, como eu disse, nós estamos falando aqui no treinamento de ministérios, e eu falei sobre um texto da Bíblia que Deus ministrou muito ao meu coração já, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, que diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus para tudo que Ele está fazendo, e os olhos dele se voltam para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. O próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele para o que está fazendo e olha para você, para te fortalecer. E você está preocupado com os olhos dos outros. Às vezes você está preocupado com o olhar das pessoas. Você está preocupado com a aprovação de quem nem merece a sua preocupação. E você está deixando de lado muitas vezes aquilo que vem de Deus para você. Escuta uma coisa. Às vezes é melhor a gente ficar sozinho num ambiente ruim do que ficar cercado de pessoas e tentar se adaptar a isso para alguma coisa que vai nos levar para longe da presença de Deus. Porque no final, quando nós chegarmos lá diante de Deus, Deus não vai se preocupar se você estava muito rodeado dos seus amigos tranqueira da escola, ou se você estava firme no seu propósito com Deus, na sua vida com Deus. Então, infelizmente nós vivemos numa geração que nós estamos buscando aprovação. Nós buscamos aprovação nos nossos padrões estéticos. Isso muito mais para as meninas.
se você não tiver um corpo de um jeito, se você não tiver a beleza de um jeito, se você não for desse jeito, se você não for igual as meninas do TikTok desse jeito, se você não dançar desse jeito, se você, seja lá o que for, você está fora. Então você precisa se adaptar a esse mundo. Cuidado, isso vai te distrair. Padrões morais. Todo mundo na minha faculdade acredita que tal e tal coisa é certa, e que o cristianismo é um lugar não favorável. E aí a gente fica, e agora? Eu assumo quem eu sou? E agora? E outro tipo de padrão, são padrões até ministeriais. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe quem você é, e Deus sabe para que Ele te chamou. Você não precisa copiar outra pessoa. Você não precisa copiar o ministério de outras pessoas para ser aceito no meio da igreja. Deus sabe para que Ele te chamou. Deixa Deus fluir na sua vida do jeito dele. O problema é que tem gente que está se distraindo com padrões que não são seus. Está se distraindo com padrões que vêm de outro lugar. Desse jeito a gente acaba sendo quem a gente não é. Um terceiro tipo de distração é a internet. Ah, assunto batido, eu sei. Mas o fato é que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó, o homem é escravo daquilo que o domina. E tem gente que está vendo a vida passar e está gastando mais tempo no celular, na rede social, na internet, fazendo nada do que importa, do que fazendo as coisas que precisa. Deixa eu te falar uma coisa, rede social é bênção para a nossa vida. A internet é bênção para a nossa vida, desde que você saiba usar. O problema é que a gente passa mais tempo fazendo nada do que fazendo as coisas que nós precisamos fazer. E aqui eu não estou falando só de vida espiritual, não. Às vezes, eu vou ser muito sincero com vocês, eu pego meu celular e eu começo a ver, e eu entro no Instagram e eu fico, quando eu olho eu estou atrasado para chegar em algum lugar que eu estava umas 2 horas adiantado. Tem gente que vai dormir muito tarde, de madrugada, porque fica perdendo tempo lá. E deixa eu te falar uma coisa, amanhã vai estar lá as coisas que você está vendo hoje. Então nós temos que tomar cuidado com o que tira as nossas atenções. Não é errado nós passarmos tempo, mas é errado o excesso. E pior, é errado o excesso das coisas que nos contaminam também. Você sabe que tem coisas no seu celular, coisas na internet, coisas nas redes sociais, que você tem que arrancar da sua vida, mas ainda continua lá. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente consome, porque isso forma o nosso caráter. Se você está consumindo muito mais baboseira no seu Instagram, no seu TikTok, seja lá onde for, você está formando um caráter cheio de baboseira. Aí quando chegar lá na frente, você vai ver um monte de gente fazendo um monte de coisa boa. Você vai falar assim, cara, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? Você não fez nada de errado, mas você andava distraído. Então, nós precisamos tomar cuidado com o excesso das coisas. Excesso não é bom para nós. Como nós lemos aqui, nós somos escravos daquilo que nos domina. Tem gente que é altamente dominado pela rede social. Tem gente que é altamente dominado por um padrão de internet, seja lá o que for. Tem gente que nem sabe mais conversar pessoalmente, porque só sabe conversar no WhatsApp. Tem menino e menina que às vezes são tão hiper apaixonados no WhatsApp, chega aqui na igreja não sabe nem se comunicar direito. Significa que você está sendo muito dominado por isso. Você está perdendo sua vida social. A quarta e último ponto, e presta atenção nesse, porque esse é bem direto,
para a nossa geração. Um quarto tipo de distração que nós vivemos hoje em dia são experiências sobrenaturais. Como assim? Como assim experiências sobrenaturais? Vai falar para mim que experiências sobrenaturais com Deus não é bom? Claro que é, calma. Em Jó, no capítulo 33, versículo 14, diz assim, pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus fala comigo e com você de inúmeras maneiras. Deus tem um jeito específico no qual Ele quer falar com você, quer moldar a sua vida, tratar a sua vida. E não cabe a mim e você dizer para o Senhor como deve ser. Pelo contrário, nós cremos no Senhor. E nós estamos ansiosos por receber algo dEle. Mas hoje em dia a gente vive como se houvesse um único padrão pelo qual Deus fala. Um único padrão pelo qual Deus ministra. Um único padrão pelo qual nós podemos achegar a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que não é bem assim. Eu estava pregando aqui esses dias e citei um exemplo que diz que nós somos como vasos de barro na mão do oleiro. Que há um momento que aquele barro é levado para a mão do oleiro para ser moldado. Mas há momento que aquele vaso de barro é colocado dentro de um forno para ser colocado sob pressão e queimar. São maneiras diferentes do mesmo vaso ser feito por Deus. Mas tem gente que está querendo moldar uma maneira como Deus fala, a maneira como recebe, a maneira como se adora a Deus. Tem gente que Deus está querendo tratar coisas. Tem gente que Deus está querendo mudar coisas na raiz, na palavra. E aí a pessoa não percebe porque está esperando só experiência sobrenatural. Se não tiver experiência sobrenatural no culto hoje, não teve Espírito Santo. Mas não é isso que a palavra nos mostra. Eu estava conversando na semana passada, eu vou preservar a pessoa aqui, mas eu estava conversando com uma pessoa que estava se achando morna na presença de Deus. Isso às vezes acontece porque nós estamos esperando experiências sobrenaturais com Deus, ao invés de criar raízes com Deus. Esse é o motivo pelo qual o nosso acampamento chama Raízes. Lá em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos trabalhar bastante isso no acampamento. Fala assim: aprofundem as suas raízes nele e edifiquem nele. Ou seja, para você edificar, você precisa ter raiz profunda. Experiências sobrenaturais muitas vezes acontecem na nossa vida no momento em que nós estamos enraizados, para não confundir a nossa cabeça, porque Satanás vai fazer isso. Satanás vai tentar confundir você e te distrair de diversas maneiras. Mas toma cuidado, porque às vezes a gente está anestesiado com experiências, e quando você olha para outra pessoa e fala, ele está recebendo, ele está vivendo, ele está isso, ele está aquilo, e eu não estou nada. Então Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não fala comigo, Deus isso, Deus aquilo. Presta atenção, às vezes Deus está querendo tratar com você de outra maneira. Há um tempo certo para todas as coisas. Se eu disser para vocês que Deus fala comigo hoje e molda o meu caráter hoje, assim como Ele moldava há 10 anos atrás, eu vou estar mentindo. Porque há 10 anos atrás eu precisava ver muito mais experiências sobrenaturais para crer. Mas hoje eu creio no Senhor, a ponto de eu não precisar ver mais nada. Eu creio, eu fico firme, eu sigo no Senhor, porque as minhas raízes estão profundas. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não quer ficar te dando papinha pro resto da sua vida. O Senhor quer que você tenha raízes profundas. Porque em tempos de dificuldade, o que vai nos segurar são as raízes que nós temos, e não as experiências. Então toma cuidado, porque às vezes nós estamos sendo distraídos por isso também. A gente se distrai muitas vezes porque nós não temos clareza do caminho que a gente está seguindo. Mas quando a gente está focado, é muito mais difícil tirar a gente do caminho. Alguém que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se distrai facilmente.
Eu quero encerrar com vocês aqui rapidamente, lembrando de uma passagem que está em Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler aqui bem rapidinho, já estou atrasado. Mas em Lucas, no capítulo 10, conta uma história de quando Jesus chegou na casa de duas mulheres, chamadas Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E ali diz assim, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu na sua casa. Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tanta coisa. Todavia apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta não estava ocupada com as coisas porque ela era pagã. Marta não estava ocupada com as coisas porque ela não se importava com Deus, com Jesus. Marta não estava ocupada com as coisas porque ela não estava nem aí para Deus, não é isso. Mas o ponto é que Marta provavelmente queria arrumar tão bem a casa para estar com Jesus, que ela acabou se esquecendo de que Jesus já estava na mesa. Jesus já estava lá. E o que eu quero dizer para você nessa noite, um resumo de tudo, é que às vezes Deus está na casa. Às vezes não, eu tenho certeza que sempre Deus está na casa. Deus está aqui hoje. Tem coisas que nós precisamos e nós vamos encontrar no Senhor. E Ele está aqui hoje. E você está vendo as coisas acontecer, está olhando para todo lado, está viajando, está ocupado com tanta coisa, preocupado com a aprovação, preocupado com as pessoas que estão em volta de você, preocupado com um monte de coisa, se distraindo com um monte de coisa, e não percebeu que ainda que Jesus está na casa. Mas há tempo de nós sermos diferentes de Marta e sermos como Maria, de nós esquecemos um pouco das nossas distrações e focar um pouco mais naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus está aqui, não fique esperando qualquer coisa acontecer, qualquer coisa sobrenatural ou tudo mais. Vá aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Mas enquanto nós estivermos distraídos, nós não vamos conseguir perceber a presença de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Eu trouxe essa palavra hoje porque eu tenho visto muitos de nós distraídos com coisas que não importam. Eu tenho visto muitos de nós distraídos com coisas que vão afastar e atrasar você do propósito seu com Deus. Pensa numa estrada, num caminho que nós temos que seguir. Você pode parar num posto de gasolina, você pode parar numa lanchonete, você pode parar numa cafeteria, você pode parar em um monte de lugar. Nenhum desses lugares que você parar é errado, mas todos eles te atrasam para chegar no destino final. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que tem gente aqui que já sabe que está muito distraído com coisas e está perdendo tempo da vida com Deus. Mas hoje é dia de sermos como Maria. Sabemos que Deus está na casa, Deus está aqui, e Ele está ansioso para encontrar aqueles que querem se prostrar aos pés dEle. Mas primeiro a gente precisa reconhecer quais têm sido as nossas distrações e lançar isso ao Senhor. E mais do que isso, fazer um compromisso, um propósito com Deus nessa noite, de falar: Senhor, eu não vou permitir mais que Satanás me distraia. Assim como eu fico pronto e preparado para lutar contra o pecado, hoje eu vou lutar contra as minhas distrações, porque isso está me atrasando a vida. Feche seus olhos, por favor. O pessoal do louvor pode ir chegando aqui, por favor.
Feche seus olhos onde você estiver. Eu sinceramente tinha me programado hoje para não fazer nenhum tipo de apelo aqui. Mas eu sinto no meu coração que tem pessoas hoje que precisam deixar no altar do Senhor as distrações que têm atrapalhado a vida. Então, se há algo nessa noite que você precisa fazer um compromisso com Deus e falar: Senhor, isso tem me distraído, isso tem me derrubado, isso tem feito mal para mim, mas hoje eu quero fazer um compromisso real com o Senhor de mudança. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar com você. Não tenha vergonha, não tenha medo do que os outros vão pensar. Não se distraia com a aprovação das pessoas. Se preocupa agora só com o Senhor, só com Deus. Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos recebe. Há tanta coisa que o Senhor quer fazer na sua vida, quer fazer na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você está. Deus quer fazer tanta coisa, mas a gente não vai conseguir perceber enquanto a gente não acordar para a vida e arrancar as distrações da nossa vida. Eu vou começar a orar aqui, mas o altar está aberto, gente. E aqui é um lugar de compromisso com o Senhor, não é comigo. Se o Senhor, enquanto eu estiver orando, falar com você, sai do seu lugar, vem aqui, não perde a oportunidade não. Porque aqui o compromisso é com o Senhor, não é comigo, não é com qualquer outro que está aqui. Porque você pode ter certeza que o Senhor que está aqui, o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é aquele, e Ele é o único que pode te capacitar de verdade para a vida com o Senhor. E hoje essa distração que é colocada no altar do Senhor, hoje passa de ser uma distração para ser uma ferramenta do propósito de Deus na sua vida. Então eu vou orar. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui, não tenha medo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, eu quero nessa noite interceder por cada um de nós aqui, Senhor. Em especial eu quero colocar os que estão aqui à frente, que tiveram a coragem hoje de sair do lugar e dizer: Senhor, tem distrações que têm atrapalhado a minha vida, mas também quero colocar a minha vida, Senhor, o meu coração e todos os outros que estão aqui. Porque, Senhor, nós, infelizmente, e muitas vezes nos distraímos com coisas que não importam. Nos distraímos com coisas que nos afastam de Ti, nos afastam do propósito contigo, Senhor. Mas nessa noite, nós não queremos ser como Marta, nós não queremos ser ocupados demais para perceber que o Senhor está na casa. Nós queremos ser, Senhor, como Maria, que está aos Teus pés o todo o tempo. Senhor, nós não queremos ver os nossos propósitos atrasados, Pai. Nós não queremos ver, Senhor Jesus, a nossa vida atrasada por causa de distrações. Nós queremos ver os nossos propósitos contigo serem realizados todos os dias da nossa vida, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, começa a ouvir cada oração aqui nessa noite. Começa a reconhecer cada coração aqui nessa noite e entender quais têm sido as distrações que têm levado ao pecado, que têm afastado da Tua presença. E começa no lugar de distração, colocar a Tua mão de poder, para começar agora a serem ferramentas do Senhor, do propósito do Senhor, na vida de cada adolescente nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, porque precisamos do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém.